Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Durante essa semana estaremos finalizando o nosso estudo sobre imunidade e trataremos de um assunto muito importante. Vamos estudar um pouco sobre AIDS, uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro e ainda é uma doença muito grave e não tem cura. Vamos começar? Pegue sua apostila, capítulo 3, página 54. AIDS. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, que afeta as células de defesa do organismo, é causada pelo HIV, vírus da imunodeficiência humana, que pertence ao grupo do retrovírus, capazes de realizar transcrição reversa, ou seja, produzir DNA a partir de RNA. O HIV é constituído de um envelope lipoproteico com glicoproteínas capazes de se ligar a receptores de determinadas células humanas e um capsídeo com duas moléculas idênticas de RNA de cadeia simples, associadas às enzimas transcriptase reversa e integrase. Grava o nome dessas enzimas: transcriptase reversa e integrase. E aqui nós vemos a estrutura do HIV. Então, possui um envelope, né, lipoproteico, né, depois o capsídeo, aonde nós encontramos dentro dele, aqui, ó, as enzimas, transcriptase reversa, a integrase, né? E duas moléculas idênticas de RNA, que estão aqui, ó, indicadas aqui, tá? Essas ondinhas aqui, ó, certo? Vamos agora estudar um pouco sobre o ciclo do HIV. Quando o HIV invade uma célula, observe aqui na imagem número 1, tá? Olha aqui, ó, ligação, né? A transcriptase reversa, aquela enzima que nós acabamos de destacar no slide anterior, catalisa a produção de DNA, ou seja, ela participa da produção de DNA, tendo a cadeia de RNA viral como molde. Número 2, olha só, ocorre a fusão, né? Surge então o ácido nucleico híbrido, contendo uma cadeia de RNA e uma de DNA. Tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, DNA, né, a partir do RNA viral, tá? Em seguida, o RNA viral é degradado e a cadeia de DNA serve como molde para a formação da cadeia complementar. Tá aqui, ó, certo? Ok? Temos aqui número 4. Com auxílio da integrase, ó, integração com a integrase, está aqui a integrase, ó, né? O DNA viral de cadeia dupla entra no núcleo e incorpora-se ao DNA da célula parasitada, na forma de um provírus, ok? Então, o DNA viral, tá aqui, ó, DNA viral vai se ligar ao DNA da célula. Número 5, ocorre a tradução. Uma vez ativado, o DNA viral transcreve o RNA viral. Então, a partir daí, vai ser formado, né, um RNA viral. Esse RNA viral sai do núcleo e nos ribossomos comanda a síntese de proteínas dos demais componentes virais. Tá aqui, ó. Então, vai comandar, então, a formação, né, dos componentes do HIV, do vírus HIV. E, finalmente, os capsídeos envolvem o material genético viral e, finalmente, novos vírus são liberados e podem invadir outras células. Ciclo do HIV.
Esse é um rapaz como tantos outros que existem. Um dia ele saiu para usar drogas e se contaminou com o HIV. Aquele dia mudou para sempre a sua vida. Com certeza você já ouviu falar no HIV. É o vírus causador da AIDS. Uma vez no sangue, o HIV infecta células de defesa do corpo, como os linfócitos T. Vamos conhecer mais sobre esse vírus? Veja que o HIV possui um envelope que envolve o capsídeo. Seu material genético é formado por duas fitas iguais de RNA. Você sabe como o HIV infecta as células do hospedeiro? Para entrar na célula, as proteínas do envelope se ligam aos receptores celulares. Note que o envelope do vírus se funde com a membrana da célula, deixando o capsídeo entrar. Repare, o capsídeo se desfaz e o vírus libera o RNA. Veja que o vírus tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que se liga ao RNA viral e produz DNA a partir dele. Esse DNA vai para o núcleo, onde se liga ao DNA da célula hospedeira. Isso é um problema. Afinal, passa a se comportar como se fosse um gene da própria célula. Assim, começa a produção de RNAs do vírus que são transportados para o citoplasma. No retículo, o RNA é usado como molde pelos ribossomos para a síntese das proteínas do envelope. As proteínas passam do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, sendo transportadas por vesículas até a membrana celular. As proteínas do capsídeo e as enzimas do vírus são produzidas por ribossomos livres no citoplasma. Note que elas vão se acumulando na face interna da membrana celular juntamente com o RNA viral. Em seguida, começa o brotamento dos vírus. Assim, a partir de um único vírus, milhares de cópias são espalhadas em poucas semanas. Os linfócitos perdem sua função e acabam morrendo. E o doente perde suas defesas. Transmissão. A transmissão do HIV ocorre pelo contato com sangue, esperma e secreções vaginais de pessoas infectadas. Embora o vírus já tenha sido isolado em outros fluidos corporais, como saliva e lágrima, nunca se comprovou que tais secreções possam infectar. Também ocorre transmissão do vírus da mãe para o filho pela placenta, durante a gestação, por ocasião do parto ou no aleitamento. O contato social com portadores não transmite o HIV. Nem é caso comprovado de transmissão do vírus para pessoas encarregadas de cuidar dos pacientes. Como ocorre a incubação e a infecção causada pelo HIV? Num primeiro momento da infecção, há a eliminação da maioria dos vírus pelo sistema imunitário. O período de incubação do HIV é de 5 anos em média, mas varia de acordo com a forma de transmissão e de outros fatores concomitantes. As pessoas infectadas pelo HIV, mas que não manifestam sinais da AIDS, são chamadas HIV positivas ou soropositivas,
por apresentarem anticorpos antivirais no sangue. Mas com o passar do tempo, o vírus consegue destruir, né, os linfócitos T4. Então, o vírus HIV, ele ataca diretamente esse grupo de linfócitos, os T4. Por quê? Porque são aqueles linfócitos de sentinela na nossa imunidade. Eles que vão estar sempre em alerta em relação à invasão de antígenos. Se eles são destruídos, não tem sistema de alerta, e aí sim o vírus vai entrar, vai poder se desenvolver tranquilamente no organismo, né? Então, depois dessa fase inicial, começa a cair o número de linfócitos T4 e começa a aumentar a quantidade de HIV no sangue. Então, a pessoa começa daí a perder a sua imunidade, né? Então, ao início das manifestações, as infecções oportunistas começam a aparecer e no estágio final da doença, a pessoa perde totalmente a sua imunidade. As manifestações mais frequentes da AIDS são febre persistente, diarreia, emagrecimento, manchas na pele, infecções oportunistas, aumento de linfonodos, sarcoma de Kaposi, é uma forma de câncer de pele que pode atingir os vasos sanguíneos, pneumonia, alterações cardíacas, retardo no desenvolvimento em crianças e diminuição da quantidade de linfócitos circulantes. E o diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico? O teste ELISA é o mais realizado para diagnosticar a doença. O exame busca anticorpos contra o HIV no sangue do paciente. Se a amostra não apresentar anticorpo, o resultado negativo é fornecido ao paciente. Caso seja detectado algum anticorpo anti-HIV no sangue, é necessária a realização do teste confirmatório, porque algumas vezes os exames podem dar resultados falso positivos em consequência de algumas doenças, como artrite reumatoide, doença autoimune e alguns tipos de câncer. Os mais utilizados são o Western blot, o teste de imunofluorescência indireta para o HIV-1 e o Immunoblot. Então, são testes que vão ser utilizados para realmente confirmar se a pessoa está infectada com HIV ou não. Se o resultado destes testes for positivo, o paciente será informado e chamado para mais um teste com uma amostra diferente. Esse é um procedimento padrão para que a pessoa não tenha nenhuma dúvida da sua sorologia. Tratamento da AIDS, como que ele é feito? Através de drogas antivirais que são mais eficientes em associação, em coquetéis, cada qual agindo em uma etapa do ciclo do HIV. Então, vamos conhecer quais são essas drogas, esses remédios antivirais. Os inibidores de transcriptase reversa, como a AZT, a zidovudina e o 3-TC, lamivudina, que impedem a replicação viral, síntese de DNA do vírus. Os inibidores de protease, ritonavir, saquinavir e indinavir, que impedem a maturação viral, ou seja, a montagem dos vírus. Os inibidores de fusão, enfuvirtida, T20, que impedem a entrada do vírus nas células de defesa do organismo. E os inibidores da integrase, o dolutegravir, raltegravir, que bloqueiam a inserção do DNA do HIV ao DNA humano. E a prevenção contra a AIDS? A melhor atitude ainda é a prevenção. E as principais medidas incluem usar preservativo em todas as relações sexuais, evitar atividade sexual com alto risco de contato com sangue, não compartilhar seringas e agulhas, no caso de transfusões de sangue, exigir amostras testadas, manter-se informado sobre a doença.
A notícia que há anos se espera pode estar perto de chegar: a cura da AIDS. Pesquisadores brasileiros anunciaram ter eliminado o HIV de um paciente que há 11 meses não tem o vírus detectado no organismo. Este é o terceiro caso relatado na história. Foram mais de 30 anos em busca da cura da AIDS. E agora, cientistas brasileiros da Universidade Federal de São Paulo anunciaram que, pela primeira vez, o vírus foi eliminado de um paciente sem transplante de medula, procedimento que já tinha sido adotado em 2 outros casos considerados de cura no mundo, na Alemanha e no Reino Unido. No caso do estudo da Unifesp, coordenado pelo infectologista Ricardo Dias, o tratamento foi à base de medicamentos. A gente está intensificando o tratamento com medicamentos de última geração que são muito mais fortes, mais potentes. Como a gente está usando também um medicamento que faz com que a célula que tem o vírus ela simplesmente morra, que é o sal de ouro. E a gente está fazendo também vacina desses pacientes. Os nossos medicamentos eles têm essa vocação de interromper a latência, por exemplo, ou de matar células infectadas. Segundo os pesquisadores, um brasileiro de 35 anos, diagnosticado em 2012 com a doença, está há 13 meses sem sinais do vírus HIV no corpo. O tratamento intensificado foi recebido pelo homem em 2016 e depois ele voltou a usar somente o coquetel padrão, regularmente utilizado para controlar a AIDS. Mas em março do ano passado parou de receber qualquer substância. Testes laboratoriais rotineiros não detectaram mais material genético do vírus. Os cientistas brasileiros dizem que, apesar dos resultados animadores, ainda é cedo para falar em cura. Faltam testes tanto para o tratamento que eliminou o vírus do corpo do paciente, como também para uma vacina que também está sendo desenvolvida pela equipe da Unifesp. Depois disso, há ainda a necessidade de exames em laboratórios independentes e avaliações com mais voluntários. Por isso, as recomendações de uso de preservativos nas relações sexuais seguem, inclusive para evitar outras doenças e até mesmo o vírus HIV mais resistente. Participaram dessa pesquisa 30 voluntários, divididos em 6 grupos, que receberam diferentes combinações de remédios, além do próprio coquetel. 4 que se submeteram ao procedimento igual ao do paciente, tido como curado, não tiveram o vírus eliminado do organismo. Cientistas aguardam também resultado das biópsias de voluntários que receberam a vacina. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, se espalhou nos anos de 1980 e causou medo. E ainda é considerada um problema de saúde pública no mundo. Segundo a ONU, 1.700.000 pessoas contraíram o HIV no ano passado. E mais de 40 milhões convivem com o vírus no mundo. 1/3 das novas infecções ocorre em jovens de 15 a 24 anos. E aí, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Façam as atividades propostas no material de apoio, respondam o fórum e nos encontramos na nossa sala de aula virtual. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Tchau, tchau.